E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai estar iniciando o nosso curso de teoria musical, tá? E vai ser bem legal, totalmente online, totalmente gratuito aqui no YouTube direto para você, tá bom? E eu quero aproveitar essa oportunidade para estar falando para vocês, se você ainda não nos apoia, se inscreva no nosso canal, tá? Esse apoio é muito importante. Agora com esse curso, você pode aproveitar e ativar as notificações, porque a cada aula que a gente fizer, a gente está subindo aqui no YouTube, você vai estar recebendo a notificação aí direto no seu celular ou no seu computador também, tá? Que tem uma nova aula para você disponível, tá bom? E eu gostaria também de pedir o apoio de vocês, tá? Lá nas nossas redes sociais, tá? Me siga lá no Instagram, @david.keyboards, tá? E no Facebook a gente tem a página David Keyboards, tudo junto, tá bom? Então, pessoal, vamos logo pro que interessa, vamos pro nosso vídeo. E antes da gente começar, pessoal, eu queria estar explicando para vocês o que é teoria musical, tá? E o que é teoria musical, pessoal? Teoria musical é a parte teórica da música, né? Antes de você ir para a parte prática, que é você sentar no instrumento e aprender a tocar, tem alguns conceitos que você tem que aprender antes de você pegar no instrumento, tá? E essa parte eu vou estar disponibilizando para vocês totalmente gratuita, tá? Então toda a parte de teoria musical a gente vai estudar aqui e isso vai estar habilitando vocês para estudar qualquer instrumento, porque na teoria, na música, a teoria ela é totalmente igual para quem canta, para quem toca teclado, guitarra, contrabaixo, bateria, saxofone. A teoria da música é igual, a aplicação, a técnica dos instrumentos que são diferentes, tá bom? E para quem é esse curso? Pode ser para você que já toca, que já canta, você que não toca, você que não canta, que você quer aprender bateria, teclado, violão, guitarra, contrabaixo, qualquer instrumento, tá? Isso aqui vai ser muito útil para você, principalmente aquelas pessoas que ainda não tocam, tá bom? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo que a gente vai estar disponibilizando aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Pra gente começar, o nosso curso é sobre música, né? É teoria musical, mas o tema central é música, né? A gente tem que saber o que é música, na verdade. E tem uma definição que eu gosto muito de música, que é a seguinte: música é a expressão dos sentimentos através dos sons, tá? Como assim a expressão dos sentimentos? Por exemplo, quando você está vendo aquele filme, vamos dar um exemplo de um filme de ação, que a parte que o filme começa a pegar fogo, o herói correndo contra o bandido, aquela parte que tem aquela perseguição policial, né? Ou aquela luta na parte do filme, né? Que deixa o filme emocionante e de repente começa a tocar uma música de filme romântico. Por que isso não combina? Porque a música que está sendo tocada, ela não expressa o sentimento que as imagens estão mostrando. A música tem esse poder de expressar um sentimento. E por isso, nos filmes, nas novelas, nas séries, a música tem um papel fundamental na expressão desses sentimentos. Então, se eu fosse definir música, eu escolheria, dentre muitas que existem, essa definição, que é a expressão dos sentimentos através dos sons, tá bom? E a música, ela tem 3 elementos básicos, tá? Que são melodia, harmonia e ritmo, tá? E eu vou explicar cada um desses elementos para vocês entenderem melhor. Isso às vezes pode parecer muito óbvio, tá? Ou muito novo para alguém que não conheça sobre isso. Esse conhecimento vai ajudar vocês lá na frente, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre melodia. Melodia é uma sucessão de sons ou notas que permitem a gente identificar as músicas, né? Um exemplo bem prático disso: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Isso é uma música. Eu cantei uma melodia com uma letra. A melodia não é a letra da música, mas sim as notas que estão sendo cantadas, tá? Qual é a diferença das notas para a letra? Renova-me, Senhor Jesus. Isso é a letra. As notas são as notas musicais. Lararara, rararara, rararara. Então, para quem conhece a música, o fato de você ouvir as notas já permite você identificar a música que está sendo cantada, tá? A letra também ajuda, tá? Mas as notas na música, na questão musical,
é o que geralmente permite a gente identificar a música, tá bom? Vamos para segundo fundamento básico da música, que é a harmonia. A harmonia é a organização dos sons de uma forma que eles fiquem agradáveis aos ouvidos, tá? A harmonia também está dentro da melodia, tá? Mas são coisas diferentes, tá? Por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos de idade, né? Logo ela vai completar 6 anos. E ela gosta bastante de sentar no teclado para tocar, porém ela não sabe tocar ainda. Então quando ela pega o teclado para tocar, ela começa a tocar notas descontroladamente, aperta um monte de teclas lá, tá? E qualquer pessoa que ouve ela tocando não precisa ser nenhum especialista para saber que ela não está tocando nenhuma música ou que o som não é agradável, né? Isso acho que é uma capacidade que todo ser humano tem, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. A harmonia é quando as coisas combinam. E na música, quando os sons combinam, eles ficam agradáveis aos ouvidos, tá? E vamos agora para o nosso terceiro elemento básico da música, que é o ritmo. O que é ritmo? Ritmo está ligado à bateria, sim, correto. Mas o ritmo não é aplicado somente em instrumentos como bateria ou percussão, instrumentos percussivos, né? Ritmo é a organização de todos esses sons, tanto de bateria, de teclado, de saxofone, da voz, no tempo. Você pode ser ótimo, você pode ter uma bela melodia, você pode ter uma linda harmonia, mas se elas não forem tocadas num ritmo correto, se elas não forem organizadas corretamente no tempo, elas podem não fazer sentido ou não soar da mesma forma como elas foram feitas para soar. Você pega esses sons e organiza eles no tempo de maneira que eles fiquem lógicos. E, mais uma vez, o ser humano, acho que ele já é dotado dessa capacidade, pelo menos uma noção rítmica. E como eu disse também antes, uns mais e outros menos, tá? Por exemplo, se você ouve uma música, você está lá num show ouvindo uma música ou na sua casa, e você consegue, ou pelo menos deveria conseguir, ter uma noção de qual é o momento que você bate palmas, porque no seu cérebro, quando ele ouve o som de uma música, ele já está entendendo, interpretando essa organização rítmica que tem. Por isso, geralmente as pessoas conseguem bater palma no tempo, né? E é uma coisa já comum entre as pessoas. Então, ritmo é a parte que organiza todos os sons no tempo, tá? Beleza? Então esses são os 3 fundamentos básicos, tá? E na teoria musical, ela tá muito relacionado com escrita, tá? E existem várias formas da música ser escrita. Existem partitura, tablatura, cifras e alguns outros mais que eu não vou lembrar agora. Porém, a gente vai estudar aqui aquela que é considerada a maneira mais completa de uma música ser escrita, que é a partitura. Por que mais completa? A partitura, ela consegue escrever perfeitamente todos os aspectos da música, melodia, harmonia e ritmo, tá? E uma pessoa que, se você pegar uma partitura, você que nunca ouviu uma música, você consegue tocar essa música no tempo correto, da maneira correta, tá? Mesmo sem nunca ter ouvido a música. Uma coisa que já não é possível com a cifra. A cifra, que hoje é uma das formas mais difundidas de escrita musical, né? Ela não consegue escrever a melodia da música e também não consegue, na maioria das vezes, ser escrito o ritmo. Então, por exemplo, nas igrejas o pessoal usa muita cifra. Eu tenho dificuldade para tocar com cifras músicas que eu nunca ouvi, por exemplo. Se eu já ouvi a música, beleza, eu até consigo ter uma noção, tá? Mas grande parte dessa execução é porque eu já ouvi essa música, tá? Da lembrança que eu tenho dessa música, tá? Do conhecimento prévio que eu já tenho antes da cifra. Já a partitura não. Se você é uma pessoa que tem a prática para você ler uma partitura de primeira, você consegue ler todos os aspectos da música, tá? Melodia, ritmo, harmonia, tá? E executar ela sem dificuldades, tá? Então por isso a gente vai estar estudando um pouquinho de partitura. Você pode estar se perguntando aí, mas se nas igrejas não se usam partitura, por que eu vou estudar partitura? Tá? É uma ótima pergunta para a gente começar. A gente vai estar estudando partitura porque somente através dela eu vou conseguir passar vários conceitos para vocês, tá? Conceito de divisão rítmica,
tá? Que ela expressa melhor do que qualquer outra forma de escrita. Então, por mais que você não vá utilizar no seu dia a dia, isso vai acabar sendo um conhecimento que vai te ajudar, vai te dar uma base boa para você aprender muita coisa lá na frente, tá? E quem sabe isso não possa vir a ser um uso futuro seu, né? Se você se tornar um músico profissional, vai tocar em alguma orquestra, ou você vai ser um pianista ou que vai tocar algum instrumento clássico, você vai ter já uma boa noção, tá, daquilo que você vai utilizar para o resto da sua vida, tá? E também, galera, por ela ser a maneira mais completa de escrita musical, eu vou passar muitos exercícios, tá, para vocês que vão ser escritos através de partitura, tá? Por que partitura? Mais uma vez reforçando, porque ela consegue escrever corretamente todos os aspectos da música, tá? Então, por exemplo, eu vou passar um exercício de escala para vocês num tempo específico. A cifra não consegue fazer isso, a tablatura também não consegue fazer isso, tá? E eu não acho legal a gente ficar estudando pelo ouvido, tá? É bom que a gente tenha uma referência, porque isso vai ajudar a gente em vários aspectos aí, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho, conhecer pelo menos o básico da partitura, tá bom? Para a gente começar a estudar um pouquinho sobre partitura, a gente vai conhecer alguns símbolos que são básicos, tá? E que fazem parte dessa escrita, tá? O primeiro símbolo é esse que vai aparecer aí na tela para vocês, que a gente chama de pentagrama. O que é um pentagrama? É um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, tá? Que a gente usa para escrever as notas, tá? Então as notas são escritas nas linhas, também nos espaços entre as linhas, tá? Essa diferenciação entre linhas e espaços é o que vai diferenciar uma nota da outra. E existem símbolos diferentes, cada um tem uma finalidade diferente, tá? E a gente vai conhecer eles já já. Antes da gente conhecer esses símbolos, a gente precisa conhecer esses outros símbolos que são muito conhecidos, tá? Esses símbolos que estão aparecendo aí na tela para vocês, a gente chama eles de claves, tá? O que são claves? Claves são sinais que são colocados no início do pentagrama, tá? E a principal função das claves é identificar as notas que são escritas no pentagrama. A clave que a gente vai utilizar, que a gente mais vai utilizar, é a clave de Sol, que é essa aqui, que é esse famoso desenho, né? E ela é colocada no início do pentagrama dessa forma, tá? E ela dá nome às notas no pentagrama, tá? Por que ela dá nome às notas no pentagrama? Porque existem outras claves, como a clave de Fá e a clave de Dó, tá? Dependendo da clave que você utilizar, vai mudar o nome das notas no pentagrama, tá? E por que existem várias claves? Porque eu vou dar o exemplo do piano, tá? Do piano. O piano é um instrumento que tem geralmente, em média, 88 teclas. Então são 88 notas diferentes. Vamos lá, para que a gente não tivesse um pentagrama gigantesco, ou melhor, não seria pentagrama o nome, né? Seria gigagrama, sei lá, um nome doido aí. Para que a gente não tivesse um espaço de escrita gigantesco e que cabesse 88 teclas, o pentagrama foi reduzido a 5 linhas e 4 espaços, e existem outras claves que vão pegar diferentes regiões, tá, das notas, tá? Por exemplo, o piano, quando é tocado, ele utiliza duas claves, a clave de Fá e a clave de Sol, tá? Então essas duas claves representam uma região do piano, tá? Existem instrumentos que vão pegar notas mais agudas, aí esses instrumentos utilizam geralmente a clave de Dó, que ela é responsável pelas notas mais agudas, tá? Depois, quando a gente estiver iniciando a leitura, eu vou explicar um pouquinho melhor, vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Mas cada clave, ela atinge uma região de notas. A clave de Sol está na região médio grave ali para o médio, a clave de Dó são as notas mais agudas e a clave de Fá são as notas mais graves. E como eu disse para vocês, as claves elas têm a função de identificar as notas no pentagrama, tá? Então a clave de Sol, ela não tem esse nome à toa, tá? Ela dá nome à nota Sol no pentagrama. A clave de Sol, quando ela é desenhada, o início do desenho dela se inicia ali na segunda linha do pentagrama, tá? De baixo para cima na segunda linha. Então, toda nota que eu colocar nessa linha, ela vai se chamar Sol, porque o nome da clave é clave de Sol. Sendo assim, a gente conhecendo as 7 notas musicais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si,
a gente tem o nome de todas as outras notas. E como é que isso funciona? O pentagrama ele é composto de linhas e espaços. Se você sobe uma linha ou um espaço, você vai para a nota seguinte, sabendo a ordem das notas. Depois do Sol vem o Lá, depois do Lá vem o Si, depois do Si o Dó, depois do Dó o Ré, depois do Ré o Mi, depois do Mi o Fá, e assim sucessivamente, tá? Da mesma forma, descendo, se você tem o Sol ali no seu pentagrama, abaixo do Sol você tem o Fá e abaixo do Fá você tem o Mi, tá bom? Então é assim que a gente começa a identificar as notas no pentagrama, tá? E o interessante é que a leitura musical, no início ela pode parecer difícil, tá? Por ser uma coisa que talvez você não conheça. Mas só que ela é tão fácil como você ler um texto. A diferença é que desde que você aprendeu a ler, você lê. Tudo que você vê escrito, você lê. A partitura, talvez se você tiver conhecido agora, você não tenha tanta familiaridade nesse tipo de leitura. Mas com o tempo você vai praticando e você vai ler, tá? Como eu costumo sempre usar o exemplo de uma criança que quando aprende a ler, ela lê bem devagar. Então, por exemplo, ela vê uma placa lá que está escrito, sei lá, casa. Então, qual é o processo de leitura dela? Inicialmente ela identifica primeiro as letras, depois ela forma as sílabas, depois ela forma as palavras. Então ela vê lá escrito casa, ela identifica o C, depois ela identifica o A, e ela entende que o C mais o A forma a sílaba K. Depois ela vai identificar o S, depois vai identificar o A, e ela entende que o S mais A tem o som de ZA, nesse caso, né? E ela vai falar assim provavelmente, olha pai, olha mãe, ali tá escrito casa, casa. Da mesma forma você. No começo você vai olhar uma nota lá no pentagrama, você vai usar alguma referência que você tenha para identificar essa nota. Geralmente você começa da clave, existem outras formas de você identificar e eu vou dar uma ajuda para vocês nisso também, tá? Você identifica lá, por exemplo, a nota na segunda linha, você lembra da clave, vê a clave de Sol, você sabe que naquela linha está escrito Sol. Então, se você estivesse aprendendo com seu pai, você ia estar falando pro seu pai, olha pai, anota Sol, anota Sol. É o mesmo processo, tá? E com a prática, você lendo, você vai fazer isso de uma forma mais natural. Isso vai se tornando mais natural para você. Uma coisa que ajuda a gente a praticar isso é a gente separar as notas nas linhas das notas nos espaços, tá? Você já vai entender o porquê disso. Então a gente vai separar as notas nas linhas, então a gente vai ter Mi, Sol, Si, Ré, Fá, tá? Tem gente que usa a frase meu sol se refaz para lembrar dessa sequência, e tem as notas nos espaços, Fá, Lá, Dó, Mi. Por que a gente separa? Porque principalmente no começo da leitura, a gente vai demorar um pouquinho para identificar as notas. E você separando Mi, Sol, Si, Ré, Fá e Fá, Lá, Dó, Mi, você pode usar isso como referência para você identificar mais rápido as notas, tá? Então, por exemplo, você tem uma nota lá no terceiro espaço, você sabe que as notas nos espaços são Fá, Lá, Dó, Mi. Então você vai lembrar Fá, Lá, Dó. Você sabe que ali é a nota Dó. E você pode usar isso como referência ou usar... Tem gente também que usa outros recursos, tá? Como referência, mas aí cada pessoa desenvolve o seu próprio recurso, tá? O que eu vou deixar de recomendação para vocês, eu vou deixar um PDF aqui. E esse PDF vão ter várias notas escritas no pentagrama, e você vai praticar identificar essas notas, tá? Se você tiver como imprimir isso, imprima isso. Se você não tiver como imprimir, tenta escrever isso, compre um caderno de música, escreve essas notas no pentagrama e vai identificando. No início pode colocar o nome embaixo, tá? Vai colocando o nome embaixo de cada nota. Isso vai ajudar vocês a estar praticando e se familiarizando com a identificação das notas no pentagrama, tá bom? E essa aula vai ficando por aqui, galera. Eu não vou fazer aulas muito extensas para que vocês aproveitem bem o conteúdo, tá? Logo, logo eu vou estar já subindo a segunda aula, que vai ser bem legal também. E acho que vai ser bem esclarecedor para você que já toca e não tem a mínima noção, o mínimo conhecimento de teoria musical. E vai te ajudar muito lá na frente a você ser um músico melhor e você entender e crescer musicalmente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, tá? E eu quero pedir que vocês compartilhem, tá? Mande esse link aí para os seus amigos que não têm conhecimento de teoria musical, tá? Explica que é um curso gratuito que a gente vai estar fazendo aqui pelo YouTube, tá? Compartilhe aí nas suas comunidades, nos seus grupos de música, no WhatsApp, no Facebook, tá? As comunidades que vocês têm, dê essa força pra gente, tá?
Então espero que vocês tenham gostado. Ah, antes que me esqueça também, não se esqueçam de apoiar a gente aqui nas redes sociais, tá? Então segue a nosso perfil lá no Instagram e a nossa página no Facebook, o link tá na descrição, tá? Obrigado por tudo, galera. Até a próxima aula.